Uma das dificuldades de definir a poesia visual é o fato de que ela está bastante ligada às formas tecnológicas, às formas novas de tecnologia com as quais é possível fazer a poesia visual. Um poeta como Augusto de Campos, por exemplo, nos anos 60, 70, usava a letra 7, que é ela mesma uma novidade tecnológica, para ir compondo letra por letra o seu poema sobre o papel. E hoje a poesia visual se faz com a ajuda dos computadores, por meio de programas variados em que se utilizam cores e formas e movimentos, recursos esses que eram bem difíceis de alcançar em fase anterior. Portanto, essas novidades, essas novas formas tecnológicas, elas trazem para o conceito e para a definição de poesia visual uma novidade que precisa ser considerada pelos poetas, né? Dito isso, existe uma outra característica da poesia visual que me parece muito interessante explorar, que é o fato de que ela não está necessariamente ligada à modernidade, mas sim a formas muito antigas de se fazer poesia. Até anteriores, por exemplo, à forma do soneto, que é uma forma da Renascença, do século XVI. A poesia visual já estava presente em alguns amuletos do Egito, já havia poesia visual em textos islâmicos, e mesmo quando se imagina a iluminura, o trabalho do calígrafo e a caligrafia ali presente na iluminura já é um exemplo de poesia visual bastante evidente, explorando justamente as noções tradicionais da poesia visual, que são a exploração da materialidade da palavra, da letra, os códigos, as cifras, etc. Uma outra noção importante da poesia visual é o fato de que ela não é necessariamente moderna, portanto, e, por exemplo, já estava presente antes mesmo do famoso poema de Mallarmé, Um Lance de Dados, que é de 1897. Lewis Carroll, na sequência da Alice no País das Maravilhas, apresenta um poema chamado O Rato, em que a diminuição progressiva das fontes transforma o final do poema na cauda desse rato, e esse recurso de poesia visual me parece muito interessante e projeta a poesia visual numa direção diferente, obviamente, da que Mallarmé projetou, mas feita 30 anos antes. Portanto, uma outra questão que se deve pensar é que na poesia moderna, não necessariamente, a meu ver, tudo começa com esse poema de Mallarmé. Um dos aspectos que me interessa na poesia visual é a poesia visual não produzida por literatos ou por pessoas interessadas na série literária. Então, eu fui buscar em artistas voltados para o design e para o desenho industrial, por exemplo, produções que utilizassem a poesia visual. Um desses artistas se chama John Langdon, ele publicou diversos livros, um deles se chama Wordplay, e nesse livro, John Langdon apresenta trabalhos voltados para a exploração do ambigrama. Né? O ambigrama eu trouxe aqui, esse ambigrama foi feito pelo próprio John Langdon. São palavras que podem ser lidas da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, e em muitos casos, como está em Wordplay, de cima para baixo e de baixo para cima. São exemplos muito interessantes de palavras e muitas vezes do que eu chamaria de um poema, que como está presente no livro, que não são necessariamente feitos por escritores, não é? Mas eu lembro que um dos poemas concretos mais bem acabados da série é esse poema de Pedro Xisto, chamado Zen. Ele foi feito em 1966 e ele transforma a palavra Zen praticamente num logotipo, onde o poeta consegue transmitir as noções de equilíbrio, de simetria e de precisão e rigor que a palavra Zen contém. E me parece muito próximo desses logotipos e dessas experiências que outros autores, como John Langdon,
também produzem. Como crítico, eu sinto muita falta de mais ensaios, não apenas sobre aspectos estruturais e formais da poesia visual ou da poesia concreta, e mais temáticos e exploradores de certas vertentes filosóficas. Por exemplo, no meu livro A Próxima Leitura, eu tentei demonstrar esse poema aqui do Décio Pinhatari, chamado Organismo, como ele se aproxima de uma filosofia pessimista, um pouco a maneira do Augusto dos Anjos, que era muito influenciado por Schopenhauer e que tinha justamente essa questão do organismo, da matéria, decompondo-se, acabando-se ou transformando-se em algo imaterial que, por meio de um trocadilho, Décio Pinhatari transforma em orgasmo, sendo que as duas sequências finais da letra O indicam uma sublimação ou prazer identificada apenas pela presença da única letra amplificada que restou. Nesse ensaio, eu tento, portanto, aproximar esse poema da filosofia pessimista, que marcou muito a poesia de Augusto dos Anjos, demonstrando como que o poeta concretista pôde fazer essa nova concepção em termos visuais. Um dos aspectos que me chama a atenção na poesia visual é o fato dela estar profundamente atrelada ainda, em vários momentos, à estrutura dos versos. Não necessariamente o poema concreto consegue transformar-se, na maioria das vezes, naquele logotipo do Pedro Xisto, como eu demonstrei, do poema Zen. Ele, na verdade, segue uma tendência que está mais próxima do próprio poema do Décio Pinhatari, Organismo, onde a estrutura do verso é muito visível. Isso é muito interessante porque, se eu não me engano, o próprio Décio Pinhatari havia decretado o fim do ciclo histórico do verso. Mas, na verdade, subsiste o verso na poesia visual de uma maneira muito evidente para mim. Já como poeta visual, eu produzi esse poema aqui, chamado Borges, que tem os temas obsessivos da literatura de Borges, como, por exemplo, o tigre, o labirinto, o próprio Borges, que era um tema da literatura, o espelho, tudo circundado pela letra Aleph, que é uma letra-chave para a compreensão da literatura que Borges produziu. E esse poema não me parece que ele escape propriamente da estrutura dos versos, mas ele traz uma noção de imagem, de símbolo, de emblema, se quiserem, muito forte, como se fosse uma espécie de redução da minha percepção do que Borges escreve. Por outro lado, um outro poema meu, chamado Ostra, trabalha modificações na palavra ostra, que vira outra, que vira rosto, que vira astro, e outras palavras do poema, transformando também a circularidade do or de ostra em bolhas na água ou em pérolas que a ostra contém, tudo isso transformado numa imagem que eu tento, digamos, transmitir no poema, e que vocês podem notar que, apesar de estar profundamente vinculado à poesia visual, a estrutura do verso subsiste. Bom, eu penso que isso é o que eu posso transmitir em mais ou menos 10 minutos de fala. São ideias que eu creio que me influenciam para a crítica do que eu faço a uma parte da poesia visual e também para a minha produção como poeta.